Bíblia diz aí algo muito interessante, diz assim, Mateus capítulo 6, verso 33, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Coloque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Que coisas são essas que o Senhor te dará? Que coisas são essas que o Senhor quer entregar para você? Sabe de uma coisa, antes de entrarmos nessa palavra, eu quero dizer a você uma história de alguém que descobriu que existia um tesouro em um certo lugar, e nessa história conta-se que ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque ele sabia que aquele tesouro era muito importante, e ele vende tudo e compra aquele terreno, porque ele sabia da importância daquele tesouro, o valor que ele tinha. E eu quero dizer para você, esse tesouro, hoje é achado de graça, nós podemos encontrar esse tesouro, que é o próprio Senhor Jesus, que é nos oferecido, de graça, gratuitamente, e esse tesouro Ele quer morar dentro de nós. Sabe de uma coisa? O grande segredo é nós prepararmos o terreno. Então, queridos, sabe de uma coisa? Algo que o Senhor falou muito forte conosco: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Palavra para desafiar o teu coração. Quando nós falamos em reino, eu não sei você, mas eu penso, às vezes, há um tempo atrás eu ficava pensando assim, o reino de Deus parece uma coisa muito distante, mas o reino de Deus é aqui e agora. O reino de Deus é algo que Ele colocou para nós. Sabe, o Pai Nosso, Ele expressa essa vontade de Deus. Quando ali a gente está orando o Pai Nosso, a Bíblia diz assim, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim no céu, como na terra. Ou não, assim na terra, como é no céu. Eu estava só querendo saber se vocês estavam ligados mesmo. Queridos, existe um desejo de Deus para descer para a terra, que é o reino de Deus, e ele vai ser estabelecido na minha vida e na sua. Quantos estão entendendo isso? Meu Deus, sabe, essa é uma verdade. Por isso que Jesus pediu para nós termos o reino como prioridade. É importante entendermos isso. Jesus, ele começa a dizer assim, o reino de Deus é uma prioridade para a sua vida. Por isso ele diz aí, essa verdade. Portanto, ponhamos em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Coloque em primeiro lugar. E aquilo que Deus também quer. E aí ele tem uma promessa, e muitas coisas virão para a sua vida. Meu Deus, se nós voltarmos para o início desse texto, que é o que eu quero chegar lá com você, nós vamos nos deparar com quais são essas coisas que o Senhor quer que a gente possa alcançar, que Ele quer nos dar. Primeiro, é que você vai começar a encontrar algumas coisas poderosas aí. Mateus capítulo 6, verso 25, agora nós vamos estar lendo, porque eu quero te mostrar algumas maravilhas que o Senhor quer nos dar, em cima desse texto de Mateus capítulo 6, 25 até o 32, olha o que está escrito aí, vamos ler com muita calma, porque eu quero que você entenda bem essa verdade, porque certamente você vai sair daqui descortinando algo no seu coração, entendendo essa verdade, e cumprindo uma chamada que Deus tem para nós. Olha o que diz então aí,
Por isso eu digo a vocês, não se preocupem. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Se você alcançar o reino, a palavra de Deus está dizendo assim, que você vai conseguir dominar as preocupações. Gente, o que é que mais abate a nossa vida hoje? Se não são as preocupações, se não são as lutas, é ou não é verdade? Então, a Bíblia está dizendo assim, por isso eu digo a vocês, não se preocupe. Uma das concorrências que nós temos com o reino de Deus é a preocupação. E ele diz assim, vocês vão conseguir vencer. Não se preocupe com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, diga comigo assim, no entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Meu Deus, olha para o teu irmão e faz uma cara a uma pessoa muito alegre agora. Diz, que cuidado maravilhoso é esse de Deus. Amém. É muito legal entender que o papai cuida de todas as coisas. Entende isso, amado? Agora fala para ele assim, para de ficar preocupado, porque você está perdendo tempo. Tem que descansar em Deus, porque o papai está cuidando de todas as coisas. Olha, a continuidade do texto diz assim, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que você não entendeu isso? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupa para si, mas eu afirmo a vocês, que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas, como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Meu Deus. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando. Olha para o teu irmão assim, não fica preocupado, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? E onde é que vamos arranjar roupa? Pois os pagãos, que são os pagãos? Os incrédulos, é que estão sempre preocupados com essas coisas. Mas nós que somos daqueles que creem, vamos ver Deus vindo ao nosso favor, diga amém. Agora, ele completa dizendo assim, o Pai de vocês. Quem é que tem um pai aqui, bondoso como Deus, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Ele conhece você. Olha que segredo Deus está nos dando aqui. Que segredo maravilhoso. Sabe, essa coisa de Deus cuidar da nossa vida. Por isso, ele fecha no verso 34 dizendo assim, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Não fique preocupado o que vai acontecer amanhã. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Amanhã será um dia
de luta. Olha para o teu irmão assim, é segunda-feira, tem que trabalhar, tem que correr, tem que fazer o que precisa ser feito, e aí é onde nós temos que dar prioridade para o reino. Aonde é que você vai dar prioridade para o reino? Primeiro, quando você levantar, antes de fazer qualquer coisa, vá ter um tempo com Deus, converse com Ele, pergunte o que Ele tem para você naquele dia, quais são as preocupações que você tem, deposita, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Meu Deus, entende isso, amado? É muito importante nós começarmos a aprender a descansar, é muito importante. Eu não sei você, mas eu penso assim, quem é a pessoa que não passa por provação? Quem é que nunca passou por luta aqui? Todo mundo vai passar por lutas, todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo passa por provação, ninguém está isento. Olha para o teu irmão assim e diz, você não está isento de provação. Porém, quem está buscando o reino de Deus, vencerá as provações. Vencerá, diga para ele assim, quem está no reino de Deus, vai vencer as provações, seja ela como for, do tamanho que for. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, que eu e você precisamos ser felizes, por estarmos sendo provados. Meu Deus, a palavra de Deus está dizendo isso. Tiago 1,12 diz assim, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Olha para o teu irmão e diz assim, continue fiel na provação, na luta, na guerra, sendo fiel, porque depois de sair da prova, dessa aflição, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Sabe de uma coisa? Existe algumas atitudes para aqueles que querem estar buscando o reino de Deus, e eu quero dar para você essas atitudes que vai fazer toda a diferença. Quem busca o reino de Deus, primeira coisa, vence as provações e se torna um influenciador. Diga para o seu irmão isso. Você que busca o reino de Deus, você, além de vencer as provações, você se torna um influenciador na vida das pessoas. Por isso é importante usar sempre esse texto como ferramenta base para a sua vida. Mateus 26, 41. Vigie e orem. Eu falei o quê? Fique vigiando, irmão. Fique orando. Sabe por quê? Para que não seja tentado. Você precisa ficar vigiando. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Mas a mim e a você foi dado essa condição de vencer a tentação. Porque a Bíblia fala sobre o processo da tentação, como ela acontece, como ela vem contra a nossa vida. E às vezes nós caímos na cilada porque nós entramos na cobiça, e por causa disso o inimigo pode nos enlaçar. E aqui onde nós temos que ficar vigiando. Então você olha para o teu irmão e diz assim, vigia, irmão. Cuidado, tome mais cuidado, comece a orar muito. É o que Deus está falando comigo, com você. Quanto mais oração, e mais vigilância, porque em todos os momentos vai ter lutas. Sabe de uma coisa? A vigilância, querido, é porque o mundo tem muitos níveis de seduções. É ou não é verdade? Tem muita sedução que às vezes vem para nos destruir, e nós precisamos tomar mais cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque é nessas lutas que entra as preocupações do mundo, e às vezes nos prende e nos tira o foco daquilo que é o reino de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado.
As pessoas, elas chegam com as preocupações e às vezes estamos vivendo com essas pessoas as preocupações dela. Em vez de nós, como alguém que tem o reino de Deus, influenciarmos as pessoas, às vezes nós somos influenciados com as preocupações que estão dentro delas. Já viram isso? Às vezes você está andando junto com pessoas, está vivendo junto com pessoas, e aí é onde você precisa ser um influenciador do reino, onde você vai levar a pessoa a sair dessas características marcadas pela derrota, pela destruição, que o mundo está imprimindo sobre a vida das pessoas. E aqui é onde você que tem o reino de Deus, porque você tem Jesus na sua vida, vai fazer a diferença na vida de outros. É a forma que você vai falar, é a forma que você vai reagir, é a forma que você vai declarar, as palavras proféticas que vão sair da sua boca, isso vai fazer toda a diferença. Eu creio muito nisso, porque as pessoas que estão perto de você, elas precisam saber que você é firme em Deus, é firme porque você está buscando o reino, você sabe o que quer, sabe, é isso que você precisa entender. Eu vou falar uma coisa para você: não dê oportunidade para a carne, fique vigiando, porque vai ter momentos na sua vida que vai vir lutas, e isso vai tentar segurar você, mas o seu posicionamento tem que ser firme em Deus. Um homem firmado num posicionamento do reino, ele vai influenciar outras pessoas a viver o padrão do reino através das palavras lançadas. Isso é bíblico e nós precisamos viver essa verdade. Quantos estão entendendo isso? Porque isso vai fazer toda a diferença, querido. A palavra que eu estou trazendo para você aqui hoje é porque eu já estou de olho no ano que vem. Sabe quantos dias falta para o ano que vem? 50 dias. Olha para o teu irmão assim: já, é rápido as coisas. Já é 2019, e aí nós temos que ter muitos sonhos, muitos projetos, temos que estar entendendo a vontade de Deus, temos que estar inserido dentro do reino de Deus, porque senão vamos virar o calendário e nós vamos passar um ano de 2019, e aí a gente vai acordar depois dizendo: já só falta 50 dias de novo, e o que nós já fizemos, o que nós conseguimos construir, qual foi os sonhos que nós conseguimos realizar? Vira para o teu irmão e diz assim: é desse jeito, é rápido. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem o reino de Deus na sua vida, tem semente para plantar nesse ano de 2019. Semente de libertação, semente de restauração, de transformação, de mudança. Deus está no meio desse negócio, comigo, com você. Eu estou profetizando que esse ano de 2019 vai ser o ano da virada, de mudança, de transformação. Só tem uma coisa: o ano de 2019 será o ano do discipulado, o ano onde nós vamos crescer, porque estamos vivendo o discipulado de verdade. Não é algo falsificado, não é só uma conversinha de bate-papo, mas verdadeiramente alguém que se rendeu a esse entendimento de que o reino de Deus precisa ser implantado na vida das pessoas. Quantos estão entendendo isso? Diga para o seu irmão: isso é só o começo. 2, viva para o reino onde Deus te plantou. Alguém já contou uma história que diz que pedra que muito anda não cria lodo. Alguém já falou isso? Eu peguei e ouvi isso. Meu Deus, é verdade. Nós precisamos, no lugar onde Deus nos colocou, a gente precisa viver de verdade o reino de Deus. Onde Deus te colocou, você precisa começar a influenciar pessoas. Olha o que diz então em Lucas 9, verso 62. Diz assim: Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve
para o reino de Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: queridos, esse ano que virá, nós vamos fechar o ano de 2018, mas nós precisamos ter foco, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele tem a direção. Ele tem a direção. Quem é do reino de Deus vai sempre olhar para frente. Eu não sei se você entende isso, mas eu entendo que é assim. Vai ficar olhando para as coisas de Deus. Onde Deus te colocou, você vai frutificar. Mas você precisa expandir aquilo que você já recebeu. Sabe de uma coisa? Nós vamos começar a crescer quando você se responsabilizar pelo aquilo que você já recebeu de Deus. Sabe de uma coisa? Nós podemos frutificar aonde você está. Esses dias eu conversava com Elon, né? Lá na fazenda deles lá, já está tendo uma igreja nascendo lá, né? Uns cultos lá. Meu Deus, é assim, gente. Você precisa frutificar. Ganhe vidas para Jesus. Evangelize. Gente, esse ano de 2019 será o ano em que você vai ter que apresentar ovelhas. Você vai ter que apresentar ovelhas, vai ter que ganhar pessoas, vai ter que cuidar de pessoas, vai se amoldar a essas pessoas, ajudar elas a crescerem. Quantos estão entendendo isso? É um desafio para nós. É um desafio. Olha, eu creio que o Senhor está nos levando para um maior nível. Mas, por isso, é que eu e você precisamos entender o reino de Deus e nos moldar a Ele. Não é o reino de Deus que tem que se amoldar a nós. Olha para o teu irmão assim, não é o reino de Deus que vai se amoldar a você, não. Você é que tem que se amoldar ao reino de Deus. Quando eu estou falando se amoldar, é você entrar na linha do processo do reino, onde você entende que Jesus é a forma e você vai ter que entrar nessa forma, porque você precisa ser semelhante a Jesus, ser parecido com Ele em todas as coisas, nas suas ações, nas suas atitudes, na forma de você viver. Nós precisamos sermos parecidos com Jesus. Amém, querido? Amém. Agora, nós precisamos nos livrar de algumas coisinhas que são as pequenas raposas que às vezes vêm para destruir o pomar. Escute bem isso. Queridos, o mundo, o modelo do mundo, a estrutura do mundo vem para nos perseguir e nos destruir. Aí são as pequenas coisas. Ah, pastor, só uma taça de vinho que eu vou tomar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu escolhi o caminho da vitória. E para que eu possa vencer todas essas coisas, eu já resolvi, dentro do meu coração, que eu estou buscando o reino de Deus. Então, para mim, essa coisa da taça de vinho é só uma porta para vir uma destruição na vida da pessoa. Viu? Queridos irmãos, eu estou advertindo vocês, com muito amor e carinho, ensinando que se você não se livrar da taça do vinho, daqui a pouco o teu filho está bebendo cerveja e uísque, e daqui a pouco ele está debaixo de uma destruição e você não sabe por quê. Aí você vai acordar, pastor, me ajuda. E aí, meu filho, o causador do problema não foi eu, foi você mesmo. Diga amém. É sério. Sabe, nós precisamos tomar o cuidado, porque são as pequenas coisas. Nós temos que tomar o cuidado. Querido, nós somos chamados para poder se livrar do pecado. E essas coisas são as amarrações. E eu posso te provar na Bíblia que beber é pecado. Uma taça de vinho é pecado, sim. Eu te mostro na Bíblia. Porque tem gente que ainda está em dúvida. E aí é aquela coisa do social. Porque eu vou
não entra nessa. Ah, porque uma música do mundo não tem nada a ver, não entra nessa não, que é do diabo, irmão. É destruição. E se você não quer que a sua vida seja consagrada a Deus, aí você vive de qualquer jeito. Mas eu entendo que se você quer santidade, mude aquilo que você está ouvindo. Eu tirei esses dias mesmo para ensinar a igreja. Ensinar a igreja. Por que você não ouve música sacra que vai alimentar a tua vida, a tua alma, transformar você? É isso. Palavras que vão alimentar a sua vida. Ah, eu vou ficar ouvindo lá o Paulo Vieira. Irmão, vai ler a Bíblia. O Paulo Vieira é muito legal. Por sinal é um evangélico. Mas se só é o Paulo Vieira, meu Deus, leia a Bíblia, irmão. Se tu lê o livro de Provérbios, todo dia, são 31 capítulos, tu vai ficar um homem sábio. Vai se livrar de muitos laços do diabo. E vai ser uma bênção. Amém? Agora, querido, olha, para fechar, eu estou trazendo esse entendimento aqui para você, não é proibição, tá? Se você quiser beber, fique à vontade. Só que eu tenho que te advertir, como um pastor, como líder, amém? Eu estou te advertindo, mas fique à vontade, não é proibição, porque aqui a gente ensina princípios, a gente não proíbe, amém? É proibido proibir. É proibido aqui. A gente só ensina princípios. Olha o que diz então Romanos capítulo 6, verso 12. Vamos lá, para fechar essa palavra. Diz assim: mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que recebem. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, para fazer o que é direito. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Romanos capítulo 6, verso 12. Anote isso para você ler em casa. Anote para que você possa ler em casa e viver essa verdade, irmão. Para que você possa se livrar de toda a contaminação, de todo o espírito de destruição, para que você possa se fortalecer e se tornar alguém realmente muito servo de Deus, onde você vai influenciar pessoas, as pessoas vão chegar perto de você com luta e dificuldade, e você vai ter palavra de Deus. Eu e o Silvestre estamos acompanhando um irmão aí, o cara tem grana, mas perdeu. Não tem mais sentido a vida para ele, por causa de luta, de enfermidade, tanta guerra. Meu Deus. Entende isso, irmão? O reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa. A sua família é mais importante do que qualquer coisa. Coloque isso como prioridade. Escuta isso. Primeiro, Deus. Depois, sua família. Aí as outras coisas vêm de reboque, querido. Se você estiver bem com Deus, se você estiver bem alicerçado, com uma família realmente compromissada com o reino de Deus, você terá resultado. Os sonhos de Deus se cumprirão na sua vida. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero orar com vocês.